Olá, sexto ano! Hoje, com essa nossa aula, nós então estamos dando início ao estudo no nosso livro 2. Na aula, trabalharemos sobre o gênero textual poema, a primeira parte, no capítulo 17. Mas, antes disso, é importante então que nós façamos uma contextualização sobre os assuntos, sobre os temas que serão trabalhados, serão aprofundados no decorrer do módulo 5, que é o módulo que nós estamos estudando. E ele tem como título Meu Espaço. E quando a gente fala em meu espaço, nós então estudaremos, nós faremos reflexões, análises relacionadas então aos diferentes e vários ambientes onde nós realizamos as nossas atividades cotidianas. Então, primeiramente, o tema é sobre a escola, depois vai tratar sobre a rua, ou seja, a rua em que nós moramos, depois o bairro e depois, finalmente, sobre a nossa casa. Então, serão feitas várias reflexões, análises, tendo como base esses temas. Então, inicialmente, no capítulo 17, nós temos o título Escola, tô dentro. Então, o capítulo 17, ele tem uma imagem, uma tela, e essa tela, ela tem por objetivo realizar uma reflexão sobre os primeiros anos escolares. E, como vocês podem ver, essa tela, essa representação, é de uma época bem diferente da nossa. Nós podemos ver pela forma como as crianças estão organizadas na sala de aula, até mesmo a professora, enfim, o ambiente também bem diferente daquele que nós estamos acostumados atualmente. Então, é uma forma de estabelecer algumas reflexões, algumas comparações com o que nós temos hoje em relação ao ensino, à forma de educação na escola. E, especificamente, então, sobre os primeiros anos escolares, ou seja, sobre o início da vida escolar de cada estudante. Também vai ser tratado sobre as mudanças que ocorrem ao longo da vida do estudante e também na questão do âmbito educacional, por isso que eu falei para vocês sobre as mudanças, comparando então com o que nós temos hoje, com essa tela, nós já podemos perceber várias diferenças. E essas diferenças, elas fazem referência às normas de conduta mais rígidas antigamente, a questão de as turmas serem separadas por sexo, a questão da autoridade do professor, o uso dos castigos, da palmatória, enfim, vários os assuntos que fazem referência a esse tema. Então, como base para o início dos nossos estudos, nós temos o texto da página 8, que tem como título A Cidade Imperial, é o texto da Silvia Ortoff, e aqui nós temos algumas considerações, e é importante então que vocês deem pausa na videoaula para que vocês possam fazer a leitura e depois na sequência nós continuamos tratando sobre o tema. Então, aqui o que nós podemos colocar em relação a esse texto é que a autora estudou na infância em uma escola em Petrópolis e o local, então, em que era a escola foi a antiga residência da princesa Isabel. E a partir disso, então, e das histórias que ela ouvia sobre reis, sobre rainhas, fadas e bruxas, ela acabava unindo, então, as referências históricas com as imagens dos contos de fadas, o que permitia, então, muitas brincadeiras com as amigas dela, ou seja, era fonte para a imaginação dela e também das amigas.
A autora se lembra com carinho da sua antiga professora e também ao relatar os fatos históricos, histórias de fadas, de bruxas, de reis e rainhas, a professora estimulava a imaginação das crianças e com isso então ela conseguia chamar a atenção delas. E a professora então facilitava o aprendizado através de textos fantásticos. Então, em termos gerais, nós temos aqui as principais ideias relacionadas a esse texto e, posteriormente, então, e depois no final da videoaula, eu vou orientar vocês quanto às atividades que deverão ser realizadas. Agora, então, nós trabalharemos especificamente sobre poema e poesia, isso a partir da página 11 do nosso livro. Então, primeiramente, nós temos aqui um poema da Ruth Rocha. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. Então, aqui nós temos como título o poema e a poesia. Então, o poema, ele é um gênero de texto que possui uma estrutura específica. E qual é essa estrutura específica? É de que os poemas, eles são organizados em versos, em vez de linhas corridas, e estruturam-se em estrofes, que são os conjuntos de versos. Então, aqui, o poema, ele segue essa estrutura e cada linha que nós temos aqui, por exemplo, não é questão de querer, corresponde a um verso. Então, quando se trata de um poema, a gente deve dizer assim, o primeiro verso do poema, e não a primeira linha do poema. Então, cada uma dessas linhas aqui recebe o nome de verso. Nem questão de concordar é outro verso. Os direitos das crianças, outro, e todos têm de respeitar, outro verso. Então, é o termo que nós então utilizamos para nos referir ao poema. E especificamente aqui, o poema que nós estamos analisando, ele possui 8 versos. Então, é só nós contarmos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 versos. Em relação às estrofes, é o conjunto de versos. Temos aqui um espaço entre uma estrofe e outra. Então, isso significa que aqui nós temos 2 estrofes. Aqui, não é questão de querer até todos têm de respeitar, corresponde a uma estrofe. Direito de perguntar até de querer tudo saber é a segunda estrofe. Então, nós temos 2 estrofes. Nós temos uma diferença entre poesia e poema. É bastante comum as pessoas fazerem referência a esse gênero de texto como sendo poesia, porém não é, ele é um poema. Poesia é a forma de manifestação que pode ocorrer tanto num quadro, numa música, numa fotografia, numa cena de filme, ou até em um fato da vida real. Então, é a maneira como as ideias, a maneira como as emoções, a maneira como a sensibilidade é manifestada em qualquer outra forma, que pode ser num quadro, pode ser numa música, pode ser numa fotografia. Enquanto que o poema é o gênero específico de texto, que tem então uma estrutura própria e pode ou não despertar um certo encantamento, ou seja, deixar a pessoa encantada a partir da leitura, a partir da análise desse poema. Outra característica também em relação ao poema é que ele possui ritmo.
Por quê? Na Idade Média, os poemas não eram recitados, mas sim cantados, e por isso o ritmo é tão importante. Então, mais tarde é que houve a separação entre o texto poético e a música. O ritmo, então, é definido pela alternância de sílabas átonas, que são as fracas, e as tônicas, que são aquelas fortes, ou seja, sílabas pronunciadas de uma maneira mais fraca e outras mais fortes, e isso então possibilita o ritmo no poema. A tarefa referente à aula de hoje é a resolução das questões 1 até 5, lá nas páginas 9 e 10, e também as questões 1, 2 e 3 nas páginas 11 e 12. Então, inicialmente, lá nas páginas 9 e 10, são as questões referentes ao texto, A Cidade Imperial, que é o texto da Silvia Ortoff, que conta um pouco da vivência dela enquanto criança em relação ao início da vida escolar. E lá nas páginas 11 e 12, as questões 1, 2 e 3 são referentes ao poema que eu já analisei com vocês na videoaula, que fala sobre alguns aspectos, ele já introduz, ele já antecipa algumas outras questões que eu vou explicar para vocês na aula que vem, mas que são importantes e que é também fundamental que vocês já façam essa análise, que vocês já consigam identificar esses aspectos, o que vai facilitar o entendimento e vai facilitar, então, a apreensão do conteúdo na próxima aula. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima.